Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Meu nome é Jefferson Felipe e eu vou falar sobre o livro Garimpando Memórias, de Silvana Gounder, que é licenciada em Educação Física pela UFSM, mestre em Ciências do Movimento Humano pela UFRG, doutora em Educação pela Unicamp e pós-doutora pela Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, em Portugal. Angelita Jaeger, graduada em Educação Física pela UFSM, mestrado pela UFSM, doutora pela UFRGS e pós-doutora na Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, em Ciências do Movimento Humano. O livro Garimpando Memórias vai falar sobre fatores que aconteceram na década de 90 até os anos de 1980. E muitas das vezes vai focar no assunto da mulher e suas inúmeras lutas, questionando os limites que a sociedade decidiu impor ao seu sexo. O livro focaliza as práticas corporais e esportivas examinadas em diferentes perspectivas, tempos e lugares. Para começar o livro, a gente tem um artigo da Silvana Villodre Gounder, Mulheres, Memórias e Histórias, reflexões sobre o fazer historiográfico, que vai ser uma narrativa que vai abordar histórias e mulheres. Nesse capítulo, a autora faz o uso de artigos de gêneros e chama bastante atenção para o caráter político. O segundo artigo, de Eneida Feix, Porto Alegre no início do século XX, a origem dos espaços públicos de lazer e de recreação. Nesse artigo, a autora vai retomar na Revolução Industrial para falar dos corpos sadios e fortes que começaram a ser valorizados. A importância dos cidadãos com os corpos fortes e sadios começou a ser valorizado na época da Revolução Industrial, no início do século XX, por conta das modificações que se consolidavam nas cidades. Eles necessitavam de trabalhadores fortes com os corpos preparados para as demandas das fábricas que estavam surgindo. As práticas corporais e esportivas aumentavam e tinham entre algumas de suas finalidades a proposta de melhorar e qualificar os sujeitos para a nação que vinha se transformando nessa sociedade industrial, promovendo certo espírito de modernidade. A autora aborda também as construções da época, como os jardins, praças e os parques. Mas quem poderia mesmo utilizar esses meios eram os burgueses. A autora é contra essa ideia e ela diz que a recreação pública deve ser garantia de toda a população. Em uma dessas falas sobre construção, tem uma parte que chamou bastante minha atenção, que foi uma das falas do técnico na concepção de Macedo, sobre a importância dos espaços abertos, os surgimentos e suas transformações. Ele fala o seguinte: as pessoas da época os quiseram de determinada forma para determinado fim. A relação entre a finalidade e a forma do espaço revela um momento da cultura, de uma cultura local que é também um reflexo de luta pela vida e pelo progresso. Essa relação oferece eloquente correspondência entre o homem e o espaço, porque de certa forma um explica o outro. A história do espaço conta a história do homem. Por isso, ao visitá-los, nos ligamos ao passado e à nossa formação. Somos uma parte da evolução urbana, quando queremos um espaço daquela forma ou de outra especial. Ou seja, ele diz que o espaço e o homem são ligados, tem uma relação entre o espaço e o homem. E eu achei bastante interessante isso, porque, por exemplo, a gente pega de exemplo uma escola que a gente se formou no ensino fundamental. A gente indo até aquela escola, a gente não vai ver só uma parede, uma construção. A gente vai ter sentimentos sobre aquele lugar. A gente vai ter lembrança. Então, seja esses os sentimentos bons ou ruins. E assim, mais pra frente, a autora vai falar sobre a ideia de que o lugar está relacionado às pessoas. Ela vai destacar o Parque Farroupilha, que completavam 100 anos no ano que ela escreveu o artigo. E fala que há idosos que ali cresceram, que ainda vão lá para fazer o seu lazer e relembrar a sua infância.
E com a grande quantidade de praças em Porto Alegre, a partir do ano de 1926, a capital gaúcha começa a colocar profissionais na área de educação física à disposição da população nos parques, nas praças e nos balneários. Nesse capítulo também é tratado sobre a Semana da Pátria, que era nas décadas de 30 e 40, que era uma semana de comemoração aos títulos das modalidades esportivas praticadas naquela cidade. Juntavam todos os clubes que praticavam alguma modalidade e com seus troféus eles faziam um desfile pela cidade. E nessa jogada de marketing, as pessoas começaram a ter esse hábito esportivo. Daí eles fizeram um torneio olímpico e chegou a 4.000 participantes, e isso ficou marcado na história da cidade. E após isso, a cidade de Porto Alegre foi um exemplo para as outras. O artigo Memórias da participação dos clubes esportivos nas comemorações da Semana da Pátria em Porto Alegre, de Janice Zarpelon Mazo e Luiz Henrique Rolim. Nesse artigo, que ela já tinha abordado uma boa parte no anterior, sobre a Semana da Pátria, em que as pessoas saíam para as ruas com troféus e medalhas, os atletas relembram a expectativa e a preparação para os Jogos Esportivos. O principal objetivo era despertar um sentimento de pertencimento ao Brasil. E o autor finaliza citando uma relação entre o passado, o presente e o futuro dos clubes esportivos. Agora o próximo artigo, Garimpando Memórias, Esporte, Educação Física, Lazer e Dança no Rio Grande do Sul, vai observar as práticas corporais e tem o objetivo de realizar entrevistas e coletar documentos. Analisa também o desenvolvimento da cidade, notando que o hábito das práticas esportivas foram aumentando cada vez mais. E em meados de 1950, os escravos tiveram a oportunidade de praticar as atividades físicas, mas com muitas restrições. Agora o próximo artigo, de André Luiz Silva, Entre Lamarck e Mendel, Olhares Eugênicos sobre a Educação Física Brasileira. Nesse capítulo eles vão tratar sobre a questão genética, ou seja, a relação entre a eugenia brasileira e a educação física. Os estudiosos da época começam a estudar as pessoas que praticavam esportes e entender mais sobre as suas questões genéticas. Mas por que eles queriam entender isso? Eles estavam querendo fazer uma inovação na geração futura para que todos que viriam terem características para praticarem esportes. Daí eles analisavam todos que tinham maior facilidade em praticar esportes e fazia com que eles pensassem em uma procriação dessa geração. O próximo artigo, de Andrea Moreno, Verona Campos Segantini, Aparato Legal e Educação do Corpo, Prescrição de Comportamentos e Circulação de Ideias, Investigação sobre os Investimentos no Corpo em Belo Horizonte. Este artigo ocorreu entre os anos de 1891 a 1930. Nesses anos, a sociedade da época começava a observar as práticas corporais das pessoas e olhar como um conceito. Começa a impor como deveriam ser os comportamentos delas para praticar atividades físicas. E a sociedade também começa a colocar imposições nas pessoas do que seriam as atitudes corretas, como gestos, comportamentos e etc. O próximo artigo agora, de Pablo, é um artigo espanhol e eu vou tentar ler o título aqui para vocês. Exercitando los cuerpos masculinos y femeninos, aportes para una historia de la educación física escolar argentina. Então, nesse artigo é analisada a masculinidade e a feminilidade dentro das escolas argentinas. Antigamente, pelo Estado ter muita influência do militarismo sobre a sociedade, eles só aceitavam a heterossexualidade, principalmente nas práticas esportivas. E de forma alguma eles colocavam meninas e meninos para jogar juntos, porque naquela época era muito rígido. E enfim, como o artigo é escrito em espanhol, foi difícil pegar muita informação. O próximo artigo agora, de Ludmila Mourão e Gabriela de Souza, é Narrativa sobre o Sul-Americano de Judô de 1979
a legalização do judô feminino no Brasil. Nesse artigo foi tratado sobre a participação feminina no judô do Brasil. Segundo Mourão e Saraiva, no século passado, esportes coletivos de confronto eram proibidos por lei para mulheres. Todos os esportes que pudessem causar danos à integridade física da mulher e colocar em risco as condições necessárias para a reprodução da prole eram proibidos. Até que a Confederação Brasileira de Judô, por insistência do professor Joaquim Mamed de Carvalho e Silva, iniciou um trabalho junto ao CND para a revogação dessa lei. E em outubro de 1979, Mamed conseguiu levar a primeira equipe feminina para participar do Sul-Americano de Judô, que ocorreu no Uruguai. Enfim, em dezembro de 1979, foi liberada a prática de judô feminino. E não só a prática de judô feminino, mas também muitas outras práticas esportivas que eram proibidas para o sexo feminino foi liberado. E isso foi como uma grande conquista para as mulheres daquela época. Nesse artigo de Márcia Luiz Machado Figueira e Thaís Rodrigues de Almeida, Mulheres praticantes de skate e de rugby no Brasil, histórias a serem contadas, as autoras fazem uma narração de alguns fragmentos em relação à presença da participação feminina em duas modalidades que são denominadas masculinas, que é o skate e o rugby. Segundo Girl, 2004, foi nas primeiras décadas do século XX que foi possível observar uma maior inserção das mulheres no campo do esporte. Ainda assim, não era toda e qualquer atividade esportiva que se recomendava. Algumas delas eram observadas como perigosas, sejam porque poderiam masculinizar a mulher, seja porque poderia ameaçar as moças de boa família que, ao se inserirem no mundo esportivo, poderiam alçar voos para longe do olhar atento dos pais. E quando foi revogada a lei, que foi dito no capítulo anterior, que deu permissão para as mulheres praticarem esportes, a prática feminina continuou sendo uma ação permeada por representações e valores sociais e culturalmente significativas, que tanto podem incentivar quanto afastar as mulheres desse universo do esporte. Enfim, a lei foi revogada e por questões de valores, muitas mulheres não jogavam. A autora também fala do descaso que o futebol feminino sofre, por falta de patrocínio, ausência de campeonato e entre outros. E ela pede um pouco mais de atenção para esse lado. E assim como foi liberada a prática para o judô em 1979, para o skate e o rugby também foram. No artigo de Angelita Alice Jaeger, Quando o músculo entra em cena, fragmentos históricos da potencialização muscular feminina. Neste artigo vai falar sobre as histórias de antigamente, que as mulheres usavam sua força para fazer shows, espetáculos, porém havia muito preconceito. E naquela época os homens usavam roupas bem curtas para mostrar seus músculos. E neste artigo é desconstruído aquela ideia de que as mulheres não poderiam ter um corpo musculoso. O corpo natural de Isadora Duncan e o natural no corpo em educação somática. Apontamentos para uma história do corpo natural em dança, de Mônica Dantas. Neste artigo foi tratado sobre a dança, falando das histórias da dança naquela época da modernização. E fala também dos benefícios que a dança pode nos proporcionar, alguns aspectos como a paz na alma, felicidade e harmonia. E para finalizar, o último artigo de Silvana Villodre, Mulheres, Memórias e Histórias, reflexões sobre o fazer historiográfico. Nesse artigo, a autora vai abordar as memórias e as histórias que as mulheres viveram no passado. Vai falar sobre a mulher ser submissa ao homem na época do militarismo, da sociedade patriarcal que colocava o homem como centro e a mulher não era aceita, sofria muitos preconceitos. E além de falar dos anos difíceis das mulheres, Silvana também vai trazer os anos de conquistas, que foi como em 1979, que foi o primeiro time de judô brasileiro a disputar um campeonato sul-americano. Daí ela vai tratar sobre os
contextos das conquistas e principalmente sobre a desconstrução das ideias marxistas. Enfim, com a leitura do livro, a gente pôde notar que houve um grande desenvolvimento feminino em vários fatores, principalmente no campo esportivo. É um livro muito complexo, mas para quem quer saber mais sobre as histórias da educação física e sobre essa inserção da mulher no campo esportivo, eu indico muito que vocês leiam.